Tem algo que quase ninguém admite com clareza. A vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você se torna. Enquanto você espera que tudo melhore, o tempo segue exigindo evolução, não intenção. Muita gente vive presa em um ciclo silencioso. Quer mudança sem ajuste, quer avanço sem desconforto, quer conquista sem construção. E sem perceber, continua repetindo os mesmos padrões, apenas com expectativas diferentes. Existe uma lógica simples por trás disso, mas que poucos encaram de frente. Ou você se desenvolve, ou você permanece exatamente onde está, apenas mais frustrado. Há uma divisão invisível que determina tudo. De um lado, aquilo que está sob sua responsabilidade. Suas escolhas, sua disciplina, sua postura, sua forma de reagir. Do outro, tudo aquilo que nunca esteve sob seu controle. A opinião dos outros, o reconhecimento, o tempo certo das coisas, as circunstâncias externas. O erro mais comum é investir energia tentando dominar o que está fora, enquanto abandona o que está dentro. É querer ajustar o mundo sem antes ajustar a si mesmo. Isso gera desgaste, ansiedade e estagnação. Quando você muda o foco, algo diferente acontece. Em vez de tentar controlar o cenário, você passa a construir controle interno. E isso altera completamente a forma como você vive. Existe uma ideia equivocada de que evoluir é algo leve, inspirador e confortável. Na prática, é o oposto. Evoluir é agir mesmo quando não há vontade. É manter o padrão mesmo quando ninguém está vendo. É repetir o básico até que ele deixe de ser esforço e se torne identidade. Não existe beleza nesse processo. Existe repetição, disciplina e decisão constante. Se a sua vida parece travada, observe alguns sinais. Reagir mais do que escolher. Começar várias coisas e não sustentar nenhuma. Fazer acordos frequentes com aquilo que te enfraquece. Enquanto esse padrão existir, nada realmente muda. A transformação não acontece porque algo externo melhora. Ela acontece porque você se torna mais preparado, mais estável, mais disciplinado, mais capaz de sustentar aquilo que antes perderia. Não é sobre o mundo te recompensar. É sobre você se tornar alguém que consegue lidar com mais responsabilidade, mais pressão e mais oportunidade. Situações não definem quem você é. A forma como você responde a elas, sim. Diante de qualquer problema, existe sempre uma pergunta útil. Qual é a melhor ação possível agora? Sem dramatizar, sem buscar culpados, sem se perder em pensamentos inúteis. Um corpo negligenciado compromete qualquer tentativa de evolução. Sem energia não há execução. E sem execução não há resultado. Cuidado básico não é estética, é estratégia. Movimento, descanso, alimentação minimamente organizada. Isso sustenta tudo o resto. O que você faz quando ninguém está olhando constrói. A base de quem você se torna quando todos estão vendo. Cumprir o que promete para si mesmo. Eliminar hábitos que te enfraquecem. Sustentar decisões difíceis. Isso cria respeito interno. E sem ele, nenhum respeito externo se mantém. Nada disso funciona se não houver consistência. Não são momentos intensos que transformam. São dias comuns bem executados, sem depender de motivação, sem depender de humor. Apenas repetição consciente. Quando esse processo começa a se consolidar, algumas mudanças aparecem. A necessidade de validação diminui. As reações impulsivas perdem força. As decisões se tornam mais firmes. E aos poucos você se torna alguém confiável. O mundo responde a isso. Não como um prêmio, mas como consequência. Oportunidades passam a surgir porque agora existe capacidade para sustentá-las. E mesmo quando as coisas não acontecem da forma esperada, algo ainda mais valioso já foi construído. Força interna, clareza e direção. Isso não depende de circunstâncias e não pode ser tirado. A partir desse ponto, você deixa de esperar que algo aconteça e passa a criar novos caminhos, sem apego ao resultado imediato, mas com domínio sobre o processo. Não existe momento ideal para começar. Existe apenas o instante em que você decide parar de se sabotar e assume a responsabilidade pelo que precisa ser feito. Seguir em frente quando está animado é fácil. O que define tudo é continuar quando não há vontade, quando não há reconhecimento, quando ninguém está vendo. Porque no momento em que você se torna alguém que respeita a própria palavra, tudo ao redor começa a se reorganizar. E aquilo que antes parecia distante, deixa de ser questão de sorte e passa a ser consequência. Tem algo que quase ninguém admite com clareza. A vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você se torna. Enquanto você espera que tudo melhore,
O tempo segue exigindo evolução, não intenção. Muita gente vive presa em um ciclo silencioso. Quer mudança sem ajuste, quer avanço sem desconforto, quer conquista sem construção. E sem perceber, continua repetindo os mesmos padrões, apenas com expectativas diferentes. Existe uma lógica simples por trás disso, mas que poucos encaram de frente. Ou você se desenvolve, ou você permanece exatamente onde está, apenas mais frustrado. Há uma divisão invisível que determina tudo. De um lado, aquilo que está sob sua responsabilidade, suas escolhas, sua disciplina, sua postura, sua forma de reagir. Do outro, tudo aquilo que nunca esteve sob seu controle. A opinião dos outros, o reconhecimento, o tempo certo das coisas, as circunstâncias externas. O erro mais comum é investir energia tentando dominar o que está fora, enquanto abandona o que está dentro. É querer ajustar o mundo sem antes ajustar a si mesmo. E isso gera desgaste, ansiedade e estagnação. Quando você muda o foco, algo diferente acontece. Em vez de tentar controlar o cenário, você passa a construir controle interno. E isso altera completamente a forma como você vive. Se a sua vida parece travada, observe alguns sinais. Reagir mais do que escolher. Começar várias coisas e não sustentar nenhuma. Fazer acordos frequentes com aquilo que te enfraquece. Enquanto esse padrão existir, nada realmente muda. A transformação não acontece porque algo externo melhora. Ela acontece porque você se torna mais preparado, mais estável, mais disciplinado, mais capaz de sustentar aquilo que antes perderia. Não é sobre o mundo te recompensar. É sobre você se tornar alguém que consegue lidar com mais responsabilidade, mais pressão e mais oportunidade. Situações não definem quem você é. A forma como você responde a elas, sim. Diante de qualquer problema, existe sempre uma pergunta útil. Qual é a melhor ação possível agora, sem dramatizar, sem buscar culpados, sem se perder em pensamentos inúteis? Um corpo negligenciado compromete qualquer tentativa de evolução. Sem energia não há execução. E sem execução não há resultado. Cuidado básico não é estética, é estratégia. Movimento, descanso, alimentação minimamente organizada. Isso sustenta tudo o resto. A base de quem você se torna quando todos estão vendo. Cumprir o que promete para si mesmo. Eliminar hábitos que te enfraquecem. Sustentar decisões difíceis. Isso cria respeito interno. E sem ele, nenhum respeito externo se mantém. Nada disso funciona se não houver consistência. Não são momentos intensos que transformam. São dias comuns bem executados, sem depender de motivação, sem depender de humor. Apenas repetição consciente. Quando esse processo começa a se consolidar, algumas mudanças aparecem. A necessidade de validação diminui. As reações impulsivas perdem força. As decisões se tornam mais firmes. E aos poucos você se torna alguém confiável. O mundo responde a isso, não como um prêmio, mas como consequência. Oportunidades passam a surgir porque agora existe capacidade para sustentá-las. E mesmo quando as coisas não acontecem da forma esperada, algo ainda mais valioso já foi construído. Força interna, clareza e direção. Isso não depende de circunstâncias e não pode ser tirado. A partir desse ponto, você deixa de esperar que algo aconteça e passa a criar novos caminhos, sem apego ao resultado imediato, mas com domínio sobre o processo. Não existe momento ideal para começar. Existe apenas um instante em que você decide parar de se sabotar e assume a responsabilidade pelo que precisa ser feito. Seguir em frente quando está animado é fácil. O que define tudo é continuar quando não há vontade, quando não há reconhecimento, quando ninguém está vendo. Ao mesmo tempo, começa a abrir espaço para coisas diferentes. Novas oportunidades, novas conexões, novas possibilidades. Não porque você procurou desesperadamente por elas, mas porque agora você é compatível com elas. E essa é a virada que poucos entendem. A vida não se ajusta antes de você, ela responde depois. Primeiro vem a construção interna, depois o reflexo externo, sempre nessa ordem. Quem tenta inverter isso se frustra. Quem respeita esse processo evolui. E quanto mais você avança, mais percebe que não se trata de alcançar um ponto final. Não existe um momento em que tudo estará resolvido. Existe apenas continuidade. Ajustar, corrigir, melhorar, sustentar. De novo. E de novo. E de novo. Sem precisar provar nada para ninguém. Sem depender de aplauso. Sem se distrair com comparações. A única referência passa a ser quem você foi ontem. E quando isso acontece, a pressão externa perde força.
porque agora existe algo mais sólido sustentando tudo. Clareza. Você sabe o que precisa ser feito e sabe que depende de você executar, sem desculpa, sem negociação, sem fuga. E é assim que aos poucos o improvável começa a se tornar inevitável, não por acaso, mas por construção. E conforme essa construção se aprofunda, algo ainda mais sutil acontece. Você começa a perceber que não é mais sobre vencer um dia específico, é sobre não se perder no processo. Porque existem dois tipos de queda. Aquela em que você erra, aprende e ajusta, e aquela em que você abandona o padrão e volta a negociar com o que já sabia que te limitava. A primeira fortalece, a segunda enfraquece, e a diferença entre elas está na rapidez com que você se reposiciona. Não é sobre nunca falhar, é sobre não transformar falhas em identidade. Quem cresce de verdade entende que disciplina não é rigidez cega, é compromisso inteligente. Se ajusta quando necessário, mas não se trai. E esse ponto é crucial, porque a maior quebra de confiança não acontece entre você e os outros, acontece entre você e você mesmo. Toda vez que você promete e não cumpre, você enfraquece sua própria base. Toda vez que você cumpre, mesmo sem vontade, você se fortalece. E isso acumula. Com o tempo, você começa a confiar mais em si. E quando essa confiança se estabelece, decisões difíceis deixam de ser um peso e passam a ser um caminho natural. Outra mudança começa a surgir. O barulho externo perde relevância. Opiniões deixam de te desestabilizar com facilidade. Comparações perdem força. A necessidade de aprovação começa a desaparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de depender dele para se sentir validado. E isso traz uma liberdade que poucas pessoas experimentam. A liberdade de agir com coerência, mesmo quando ninguém concorda. A liberdade de manter o foco, mesmo quando tudo ao redor tenta dispersar. Só que essa liberdade tem um preço. Responsabilidade total. Sem espaço para culpar circunstâncias, culpar pessoas ou culpar o passado. Tudo passa a ser encarado como ponto de ajuste. E isso exige maturidade, porque é muito mais confortável transferir a culpa do que assumir o controle. Mas é justamente esse controle que constrói estabilidade. E estabilidade não significa uma vida sem problemas. Significa uma mente que não desmorona diante deles. Com o passar do tempo, você começa a enxergar padrões com mais clareza. Percebe o que te impulsiona e o que te sabota. Identifica mais rápido quando está saindo do eixo. Corrige com mais precisão. Isso reduz drasticamente o tempo perdido. Porque antes você levava semanas ou meses para perceber um erro. Agora percebe quase no momento em que ele começa. E essa agilidade muda tudo. Você para de acumular frustrações, para de repetir ciclos longos de erro e começa a evoluir de forma mais consistente. Ao mesmo tempo surge uma tranquilidade diferente. Não aquela baseada em conforto, mas aquela que vem da certeza de que você consegue lidar com o que vier. E essa é uma das maiores forças que alguém pode construir. Porque quando você sabe que consegue se sustentar, o medo diminui. E quando o medo diminui, você se permite avançar mais. Sem depender de garantias, sem precisar que tudo esteja perfeito. Apenas seguindo, passo após passo, ajuste após ajuste. E é assim que, sem perceber em um único momento específico, sua vida começa a tomar uma direção completamente diferente daquela de antes. Não por um evento isolado, mas por uma sequência de escolhas sustentadas. E no final, tudo se resume a isso. O que você faz de forma consistente, quando ninguém está te pressionando e quando nada está te obrigando. Se esse tipo de mensagem te confronta mais do que te conforta, então você já entendeu o propósito. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui o foco não é entretenimento vazio, é construção real. Conteúdo feito para quem decidiu evoluir de verdade sem atalhos. Agora deixa nos comentários algo direto e específico. Qual padrão você vai sustentar a partir de hoje? Nada ampla. Defina com clareza. Pode ser acordar em um horário fixo, treinar determinados dias, eliminar um hábito que te enfraquece ou manter uma rotina de estudo. O compromisso começa quando você transforma a intenção em ação definida. E existe algo poderoso em registrar isso, porque no momento em que você escreve, você deixa de apenas pensar. Volte aqui depois de alguns dias. Observe se você sustentou o que disse, porque no fim, não é sobre o que você promete, é sobre o que você mantém. No silêncio das decisões diárias, longe de qualquer reconhecimento, é onde o verdadeiro nível de um homem é revelado. É ali que hábitos deixam de ser
tentativas e passam a ser parte de quem você é. Quando isso acontece, a vida deixa de ser algo que você espera mudar e passa a ser algo que você molda com as próprias mãos. Essa é a voz da reflexão.